Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Mundo Corporativo de hoje que conversa com o presidente do Grupo Zema, Romeu Zema Neto, para a gente falar um pouco a respeito de gestão familiar e também sobre exploração de negócios em pequenas cidades. Como vai, Romeu? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui participando do Mundo Corporativo. Espero contribuir aí com vocês. Prazer é nosso. Antes de mais nada, Romeu, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Grupo Zema, que é um grupo que tem quase 100 anos de Brasil, não é isso? Exatamente. Neste ano agora, nós estamos completando 92 anos de existência e eu faço parte da quarta geração. Então a empresa foi fundada pelo avô do meu pai, ou pelo que se chama aí de bisavô. E a história nossa, vou contar aqui resumidamente, começou, vamos dizer, com a abolição da escravatura. O Brasil precisava de mão de obra e começou a atrair imigrantes. E muitos italianos, que é a nossa origem, vieram para o Brasil aí por volta dos anos aí 1900. E nós chegamos aqui nessa época e fomos trabalhar nas lavouras de café, mais especificamente em Cravinhos, que fica ali ao lado de Ribeirão Preto. Então, durante vários anos, esse meu bisavô, que era criança na época, com os irmãos e pais, trabalharam nas lavouras de café e viram que ali não tinha oportunidade de crescer. Eles moravam na casa da fazenda, compravam no armazém da fazenda e no final do mês, na hora que ele recebia o salário, ele já nem tinha mais o que colocar no bolso. Ou seja, Por quê? Ficava tudo na fazenda. Ficava tudo na fazenda, exatamente. Então esse meu bisavô, com os seus 15 anos, começou a se interessar pelos primeiros automóveis que começaram a chegar no Brasil nessa época, anos 1910 aproximadamente. E com muito empenho aprendeu a dirigir e se transformou no motorista de um médico, que naquela época o médico ia de casa em casa, era o normal, ele saía fazendo o atendimento a domicílio. E, muito agradecido ao médico, passou a acompanhar esse médico durante um bom tempo, e esse médico gostava de frequentar um cassino ali no Rio Pardo. Então, à noite, o médico me falava: Domingos, que era o nome do meu bisavô, me leve para o cassino que eu quero ir lá descansar. Enquanto o médico ficava lá na roleta, no bacará, meu avô tirava um cochilo no carro. E numa dessas ocasiões, ele foi picado lá pelo mosquito da malária. E um dos raros tratamentos que havia na época eram com as águas medicinais de Araxá. Em Minas. Em Minas Gerais, que está aí a cerca de 250 quilômetros de Ribeirão. Então o fato de nós estarmos hoje em Araxá foi devido a ele ter ficado doente. Aí ele foi para Araxá, conseguiu lá emprego de motorista. Pouco tempo depois ele conseguiu comprar um carro próprio, aonde ele começou a transportar passageiros de Araxá para Uberaba, de Araxá para Ribeirão Preto. Não existiam linhas de ônibus nessa época. E o negócio surgiu basicamente disso. E depois o comércio, que é a nossa atividade principal hoje, surgiu devido ele ter muita dificuldade em encontrar peças, combustível para ele próprio, porque eram poucos os carros nessa época. Aí em 1923 ele fundou o primeiro estabelecimento comercial e passou a vender peças e combustível para terceiros. Aí a origem do nosso negócio. Então, imagino que o modelo de negócio então tenha se transformado em muito de 1923 para cá, não, Romeu? Muito. Vamos deixar claro aqui, de 23 até 1970, né, nós estamos falando aí quase de 40, 50 anos, quase 50 anos, foi uma empresa muito pequena, aonde ficou esse meu bisavô à frente do negócio, depois os filhos, e realmente quem deu um grande impulso ao negócio foi o meu pai. Meu pai é um comerciante nato, uma pessoa muito agradável. Ele tem no notebook dele lá a relação dos mais de 20 mil carros que ele já vendeu na vida. Nossa. Então, ele é aquele comerciante que sempre gostou de estar, como nós estamos aqui, cara a cara com o cliente. E na década de 70, que foi a época do milagre econômico, ele foi e ampliou o negócio de forma substancial. Nós tínhamos um posto de combustível, ele foi comprando, chegamos a uma rede de postos. Ele viu a oportunidade em material de construção, entrou no negócio de material de construção, ampliou a área de concessionárias, entrou em motocicletas
Então, naquele período do milagre econômico, houve na nossa empresa aí um bom desenvolvimento. Mas, por outro lado, depois se mostrou que nós estávamos excessivamente diversificados. E quem diversifica demais começa a encontrar uma certa dificuldade. Perde o foco, é isso? Perde o foco, exatamente. Então, final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós tivemos de fazer um movimento inverso. Começamos a sair de vários ramos de atividades que nós vimos que não era aquilo que nós sabíamos fazer bem e focamos basicamente em 3 ramos que são hoje responsáveis por mais de 99% do nosso faturamento. Quais são esses ramos hoje, Romeu? Em primeiro lugar é a distribuição de combustível, em segundo lugar o varejo de móveis e eletrodoméstico e em terceiro lugar a atividade original da empresa, que são as concessionárias de veículos. Perfeito. Passando para a questão desses produtos que vocês vendem, há um dado interessante que é a busca por cidades menores, não é isso? Vocês atuam muito em cidades com poucos habitantes. Por que essa escolha? Por que a busca por cidades menores? Nonato, eu te diria que essa questão ela não foi planejada, ela aconteceu. Tá. Exato. Minas Gerais é o estado do Brasil que mais tem municípios. 853 cidades, 853 prefeitos, 853 câmaras municipais, né? É uma coisa enorme. Mais do que São Paulo, mais do que Bahia, do que qualquer outro estado. E o que ocorreu? Nós estamos em Araxá, a nossa matriz. Quando nós vimos que nós poderíamos sair da cidade de Araxá, nós fomos para as cidades vizinhas, que são cidades pequenas. Ibiá, Sacramento, Tapira, São Gotardo, Campos Altos, Perdizes, que são cidades de 10, 15, 20 mil habitantes, que no passado eram até menores do que hoje. Então, acabou que nós nos adaptamos nesse ambiente, nessas pequenas cidades, e tivemos, eu diria, até a sorte de Minas ser um estado composto basicamente por esse perfil de municípios. De cidade, né? Se você pegar Minas Gerais, menos de 50 cidades em Minas tem mais do que 50 mil habitantes. Então, a grande maioria dos 853 municípios são cidades pequenas. Qual é a vantagem que tem, ou qual é a importância que se tem quando você trabalha com cidades menores, o Romeu? A proximidade com o consumidor, com o teu cliente, é uma dessas vantagens ou não? Eu diria que eu sou suspeito para falar, né? Nasci em cidade pequena, sempre vivi em cidade pequena, mas essa proximidade é muito grande. Nas cidades onde nós atuamos, as pessoas, na sua grande maioria, se conhecem pelo nome, sabem aonde os outros moram, têm notícia da vida dos outros. Então, uma das grandes vantagens em cidades pequenas é você saber quem é o seu cliente. Você não é anônimo. Numa grande cidade, alguém que compra e deixa de pagar fica no anonimato. Numa cidade pequena, você vai ficar visto como uma pessoa que não honra seus compromissos e isso acaba sendo quase que de conhecimento natural, pela proximidade com as quais as pessoas têm. Mas tem desvantagem em cidades pequenas. A renda é menor, não se compara um salário numa região metropolitana, uma cidade de 10 mil habitantes. Você não tem shopping, você não tem cinema, você não tem uma série de recursos que um grande centro tem. Mas você ganha por outro lado. Todo mundo almoça em casa, todo mundo vê os familiares quase que diariamente. Você tem uma convivência social muito mais rica. Isso é um facilitador para o teu pós-vendas ou não? Então a nossa empresa, eu diria que ela vai junto desse perfil. Os nossos vendedores são contratados localmente, conhecem a clientela, resolvem os problemas desse cliente, vão até na casa do cliente para instalar um aparelho, regular um aparelho, o que é uma coisa impensável no centro maior. Então, essa forma de atender o cliente é muito diferente dessas grandes redes que atuam em shopping centers, que cada dia é um consumidor diferente que está ali. O nosso consumidor é um consumidor que volta sempre. E principalmente porque muitas vezes nós somos a única loja daquela cidade, ou talvez uma de duas. Então, o consumidor tem de retornar ali. Ele acaba sendo um nosso cliente contínuo. Agora, o Romeu Zema, ele tem uma assistência técnica numa cidade como essa ou não?
Então, esse é um dos grandes problemas. Esse é um desafio. É um desafio. Os fabricantes têm postos de assistência técnica geralmente em cidades com mais de 100 mil habitantes. E esse porte de cidade, para nós, são poucas as praças em que nós atuamos. Então, na grande maioria das vezes, nós temos de pegar esse produto do cliente e encaminharmos até um posto de assistência técnica. Vamos pegar aí o caso de um notebook. O cliente leva esse notebook na loja, nós temos de embalá-lo, levamos para a nossa matriz, a matriz leva até um posto de assistência técnica, onde é feito o reparo e é devolvido para o cliente. Então, isso demanda tempo, demanda trabalho, responsabilidade, mas se você não fizer isso, você incorre em dois problemas. Primeiro, você está fora da lei, porque aonde o fabricante não está presente, quem vende por ele é o responsável. E segundo, você vai deixar o seu cliente insatisfeito. E deixar um cliente de cidade pequena insatisfeito é muito perigoso, Você porque ele vai contar para... Você deixa a cidade inteira. Claro. Exatamente. Agora, você vive o grupo ou você trabalha nesse cenário já desde que você é criança, imagina. Exatamente. Você se conhece por gente. Você consegue observar uma mudança no perfil do consumidor, do tempo em que você começou, Romeu, para hoje? Hoje ele é mais exigente, ele é mais consciente dos seus direitos. Esse é o perfil do novo consumidor, do consumidor de 2015 ou não? Sem dúvida. Você deve até conhecer... Mesmo numa cidade pequena? Mesmo numa cidade pequena. Hoje, acho que pouco se fala freguês. E freguês, no passado, tinha até uma conotação pejorativa. Não é isso? Né? Ainda usa-se muito no futebol com essa conotação pejorativa. Exatamente. Então, o consumidor no passado era o freguês. Ele comprava e não tinha direitos. E muitas vezes os seus direitos não eram respeitados. Mas um grande avanço que nós tivemos foi o Código de Defesa do Consumidor, que foi implementado logo no início dos anos 90. E o efeito dele foi sentido no decorrer do tempo. Hoje, um consumidor que compra um produto que dá defeito, ele vai procurar os seus direitos e está totalmente certo. No passado, muitas vezes, ele ficava a ver navios. Ó, eu comprei um refrigerador, deu defeito. O dono da loja falava, você se vira, problema seu. Eu te vendi e estava funcionando. E a coisa não funciona assim. Então, o consumidor hoje está muito mais ciente dos seus direitos, é um cidadão, eu acho que isso é muito bom, porque isso acabou selecionando as empresas. Muitas empresas picaretas, que enganavam, ludibriavam o consumidor, foram excluídas do mercado. Então, selecionou para melhor. O cara não consegue se manter com a exigência do consumidor, né? Exatamente. Se ele não conseguir atendê-la, claro. Nós já tivemos aí, né, ainda ocorre, né, de instituições financeiras, empresas receberem alguma coisa e não entregarem. Né? No ramo de construção civil já tivemos. E se você observa esse tipo de fato, você vai verificar que tem ficado cada vez mais raro no Brasil esse tipo de coisa. Empresas que lesam consumidores. Então, é diante dessa mudança que você citou. Né? O Código de Defesa do Consumidor deixou os clientes cientes aí dos seus direitos e, consequentemente, fez uma seleção no mercado. Romeu, você falou de vantagens e desvantagens nas cidades menores. No que diz respeito a impostos, a tributos, há algum tipo de vantagem em cidades menores que você não encontra nas grandes metrópoles ou isso depende de estado para estado? Eu vou te citar aí uma vantagem e uma desvantagem. Nós temos uma grande vantagem sobre os centros maiores, que nós temos custos inferiores. O aluguel numa cidade pequena é uma fração daquilo que você pagaria numa cidade grande. Então você acaba tendo um custo bem inferior de aluguel. A maioria dos nossos imóveis são alugados. Mas, por outro lado, você tem uma venda bem menor, porque você não tem um grande mercado consumidor, e muitas vezes você tem concorrência de informais, microempresas que às vezes não recolhem seus impostos adequadamente e se viabilizam via sonegação. Então você acaba enfrentando esses problemas em cidades pequenas. Numa cidade maior, onde o mercado já está mais consolidado, você vai encontrar determinadas mercadorias somente nessas grandes redes. No interior ainda há muito a loja do seu João, do seu Antônio, que faz os rolos dele lá e acaba às vezes nos atrapalhando, nós que recolhemos todos os tributos corretamente. Agora, quais são as diferenças entre esses grupos que atuam em pequenas cidades, como o seu, por exemplo, daqueles que atuam em cidades maiores? Como você disse, a
a escolha, né, se é que a gente pode dizer assim, foi meio que por acaso, né? Como você disse, Exato. a expansão se deu por cidades que estavam ali no entorno, e essas cidades, por um acaso, eram cidades menores, com menos população. Mas tem algo que é determinante para você encontrar a sua área de atuação? Por exemplo, por que que o Zema não disse, vamos para uma metrópole, vamos continuar nessas cidades menores? Tem algo que determina isso? Eu diria que sim. Um dos fatores é que nós nos especializamos nessas praças. Então, se você entrar numa loja Uhum. Zema, você vai ver que ela é diferente de uma loja que está presente em Belo Horizonte, em São Paulo, em Rio de Janeiro. São lojas menores. Nós não vamos ter um mix de produto tão rico quanto as grandes lojas. E o nosso consumidor é um consumidor muito mais humilde. É um consumidor que você, muitas vezes, para analisar o crédito dele, você tem de simplificar, porque ele, às vezes, não tem uma carteira assinada, ele não tem uma renda formalizada, e você tem de ajustar o seu modelo de negócio a esse perfil do consumidor. Ele gosta de ser tratado pelo nome, e muitas vezes, apesar dele não ter toda essa formalidade, ele é um ótimo pagador. Um excelente cliente. Aliás, antigamente você tinha caderneta, lembra disso? Nos mercados. Exatamente. Nós ainda temos, não a caderneta, temos o carnê. Exato. Né? O nosso cliente hoje, 60% da nossa venda é via carnê. O cliente volta todos os meses na loja para poder pagar a prestação do eletrodoméstico ou do móvel que ele adquiriu. Então é meio que... Não dá para a gente dizer que tem uma regra específica para você atuar em grandes metrópoles ou em pequenas cidades, em pequenos municípios, né? Você acaba indo ao sabor daquilo que o teu negócio acaba se adaptando e se adequando. Exatamente, isso mesmo. Agora, o mix de produtos, né, que você falou, como é que a gente determina isso? Porque, por exemplo, vocês começaram em Araxá, expandiram-se aí para outras cidades. Estão em São Paulo também, né? Cidades do interior de São Temos Paulo. 70 lojas no interior de São Paulo. Esse mix de produtos, Romeu, ele varia de região para região? Tem diferença de Minas para São Paulo? Não exatamente? Há diferenças. Tem regiões que as pessoas gostam, eu não sei por que motivo, de móveis de cor clara. E tem regiões que o pessoal gosta de móvel escuro, tipo mogno. Isso eu acho que em algum dia alguém falou que era mais bonito ou mais feio e a coisa pegou. Isso você consegue encontrar em regiões mesmo, né? Consegue. Há muitas diferenças. Sensacional. Agora, uma das grandes diferenças que nós observamos nas cidades pequenas, porque nós atuamos em algumas cidades um pouco maiores, como Uberlândia, Uberaba, Divinópolis. Só para a gente identificar para o ouvinte, Uberlândia e Uberaba tem o que de população? Vamos dizer, Uberlândia, 600 mil habitantes, Uberaba, 300. Que é bem diferente dos 20 mil, 15 mil. Isso, a regra nossa é 20 mil habitantes, 25 mil. Então são cidades bem maiores. O que ocorre nessas cidades menores? Geralmente as pessoas moram em casas. Casas geralmente são maiores do que apartamentos. Então nós temos uma venda muito grande de alguns produtos que em grandes centros não se vende. Tipo, freezer horizontal. Aquele freezer de 450 litros, que tem as tampas por cima e não na lateral, a porta, que geralmente as pessoas usam para poder colocar carne. Às vezes abater uma res, um porco e vão colocar ali a carne, coisa que num centro maior é inexistente. Mas em praças menores vendemos demais. Nós somos hoje o segundo maior vendedor desse tipo de freezer no Brasil. E somos o primeiro no forno industrial, que é um forno para fazer quitandas, que no interior é muito popular, principalmente em Minas, que é um forno bem grande, tamanho praticamente de uma TV de 29 polegadas, daquelas de tubo antigas aí, que não cabe em qualquer cozinha. Mas as pessoas têm uma cozinha ampla, onde reúne a família, põe as coisas para assar, etc. Então há essa diferença grande. Por outro lado, o que nós não vendemos? Existe hoje refrigeradores para apartamentos onde a pessoa é solteira e mora sozinha. Nós não vendemos esse produto, porque no interior geralmente não se mora sozinho, ou a incidência ainda é muito menor. Então vendemos geralmente eletrodomésticos maiores, porque as casas são mais amplas. Então esse mix de produtos depende da região, depende, como você disse, do perfil da cidade para você adaptá-lo. Exatamente. E uma outra questão que eu queria complementar é que vendemos também produtos menos sofisticados.
o nosso cliente, somente de 1 ano, 2 anos para cá, ele passou a comprar mais lavadora automática do que o tanquinho. Tá. Porque é um cliente que tem uma renda menor e muitas vezes vai optar por um equipamento de R$400, R$500 em vez de um de R$1.200. Faz diferença no orçamento dele. A mesma coisa eu te diria o refrigerador de 2 portas e de 1 porta. Talvez nós fomos a última rede de varejo aonde houve essa inversão. Todas se anteciparam a nós pelo perfil do cliente. O comércio eletrônico é um forte concorrente para vocês ou não? Muita gente fala, vocês estão em cidades pequenas e sozinho, então vocês conseguem cobrar o preço que vocês bem entendem. Isso é uma grande mentira. Primeiro, TV está presente na casa de todos. Então ele vai ver lá a propaganda de todos os nossos concorrentes e compara preço. E segundo, internet que você comentou agora. Então um preço que nós praticamos numa pequena cidade lá no norte de Minas, divisa com a Bahia, é exatamente o preço que nós praticamos em Uberlândia, que é uma cidade de quase 600 mil habitantes. Ou próximo a Ribeirão Preto, que nós estamos ali em torno. Essa questão não existe de você conseguir praticar preços diferentes e a internet acaba hoje sendo um grande concorrente. Nós temos esse canal de venda hoje, mas ele não é priorizado, que é do conhecimento de todos que acompanham o mercado. As empresas que têm operado nesse ramo têm tido resultados negativos continuamente. É uma guerra predatória, então nós estamos lá para aprendermos, vendemos pouco e estamos satisfeitos com esse pouco. Porque se vender mais significa mais prejuízo. Agora, como você disse, pode ser uma guerra, um mercado predatório nesse momento, mas tende a se assentar, não? Com certeza. Vai crescer, vai firmar, mas, pelo menos no nosso caso, não é o momento de nós colocarmos o pé no acelerador nesse caso aí. Isso não é uma prioridade. Não é uma prioridade. Agora, Romeu, o que é importante para a manutenção de uma equipe de colaboradores motivada? Você estava falando aqui fora do ar, antes da gente iniciar a nossa transmissão, que vocês tinham, acho que, algo em torno de 12 funcionários, salvo engano, e que hoje vocês têm mais de 7 mil funcionários trabalhando com vocês. O que é importante para a gente manter uma equipe de colaboradores assim, motivada? E como muda esse cenário para vocês, de 12 para mais de 7 mil funcionários, que é muita gente? Eu vou só te corrigir, são 8.100 funcionários. 8.100, tá. 8.100, isso. Nós temos aí publicações especializadas que todo ano escolhem as melhores empresas para se trabalhar do Brasil e nós sempre estamos incluídos nessas publicações aí que são publicadas. E para nós isso é um orgulho muito grande, porque uma empresa do interior que opera em praças pequenas está entre as melhores, com grandes bancos, com grandes indústrias, então ficamos extremamente honrados em estarmos sempre classificados. Mas eu diria que a principal questão é ter liderança. Eu, como presidente da empresa, eu dedico cerca de 15 horas por mês para ficar em sala de aula treinando os nossos gestores. Nós temos lá um programa de gerente trainee, que eu diria que é um dos mais importantes dentro da empresa, que é um programa que vai formar pessoas que vão gerenciar as nossas lojas. E quando você tem um líder bem preparado, um líder que conhece a cultura da empresa, que sabe dos procedimentos, que sabe como a coisa funciona e deve ser conduzida, ele com certeza vai montar uma boa equipe que vai dar um bom atendimento para a clientela. Na minha opinião, tudo se resume basicamente nessa questão da liderança. Mas a empresa tem de fazer mais, não é só isso. Nós temos de dar alguns benefícios acima do mercado. Então hoje todo colaborador nosso tem plano de saúde, um bom plano que ele e a família podem fazer uso. E outros benefícios não tão relevantes, mas que nós fornecemos, como uniforme, assistência odontológica e outros que não vale a pena citar, que são coisas um pouco menores aí. E tudo isso ajuda a você a fazer com que o seu colaborador vista a sua camisa. Esteja disposto. Então nós temos uma taxa, um índice de rotatividade muito menor do que outros varejistas. Enquanto os outros varejistas trocam aí 50%, 60% do seu quadro por ano, a nossa taxa fica mais ou menos a metade dessa. Essa liderança mudou, Romeu, hoje? Porque antigamente a gente tinha um líder um pouco mais absolutista, né? Cheio de plenos poderes e que
ele mais que determinava, mais que impunha alguma coisa. Hoje em dia, o líder é mais para o diálogo? Como é que você encara essa questão de liderança hoje no mercado? Eu acho que você falou tudo. É exatamente nessa linha. No passado havia muito aquele ditado: obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E hoje, principalmente a geração nova, e nós somos uma empresa formada por jovens, se você for numa loja nossa, você vai encontrar pessoas dos 20 aos 30 anos de idade. Pessoas extremamente novas. Eles simplesmente não aceitam mais esse tipo de gestor. Então, uma das coisas que nos preocupa muito é isso, é o gestor saber dialogar, porque quem dialoga, quem catequiza a equipe, quem compreende, ele acaba fazendo a equipe enxergar o caminho para onde vai. E o importante é a equipe compreender e não ser mandada. É você dialogar, se fazer entender e não impor. Aquilo que é imposto parece que tem uma conotação policialesca, e na hora que o gestor sai, está ausente, a coisa não funciona. Parece que passa a depender da figura dele ali. Acho até que se ele se impor, ele acaba se fechando e talvez um colaborador tenha uma boa ideia, uma ideia nova que por ele estar fechado ele acaba não recebendo. Né? Exatamente. Então um gestor desse aí, ele é muito improdutivo porque ele fica distante da equipe. A equipe muitas vezes, como você disse, tem uma boa ideia, tem uma solução, mas a postura passa a ser qual? Eu não vou entrar nisso porque depois eu acabo sendo prejudicado. Então vou ficar no meu canto e o chefe é o chefe, ele é que manda, problema dele. Isso é muito ruim. Então você tem de estar próximo das pessoas. Nós investimos muito em comunicação interna, temos eventos para levar os gestores, os colaboradores também, porque essa proximidade é essencial. Eu, por ano, visito pelo menos 120 lojas. Então perco um bom tempo. Perco não, invisto. Claro. Porque preciso saber o que se passa lá na frente. Caso contrário, eu não vou tomar decisões corretas. Romeu, você contou a história aqui do início do grupo, né, lá para 1910. Então, vem de uma gestão familiar. Não é Exatamente. Isso? É mais fácil para trabalhar numa gestão familiar ou não? Tem pessoas... Por aquilo que você conhece dos seus pares, né, já que você viveu essa gestão familiar. A empresa familiar como um todo, muitas tem uma certa conotação pejorativa, porque fica a ideia de que quem vai crescer ali, quem vai ser o próximo presidente ou o próximo diretor é alguém que pertence à família. Nós, há 10 anos ou mais já, temos profissionalizado a gestão da empresa. Esses dois negócios nossos, o de combustível e o de varejo, que são os maiores, só tem uma pessoa da família atuando diretamente nele, que sou eu. Então, os demais são profissionais e eu suponho que o meu sucessor vai ser um profissional e não alguém da família. Apesar que se houver alguém da família competente, com talento, vai ser muito bem-vindo. Mas nós queremos, apesar de sermos uma empresa de controle familiar, ser uma empresa profissionalizada. E dá para conciliar muito bem as duas coisas. Mas isso é comum ou é raro? Eu diria Porque muitas vezes a gestão familiar também ela acaba se confundindo com uma coisa pessoal, né? De você utilizar, sei lá, vou dar um exemplo a grosso modo aqui, utilizar o caixa da empresa para suas despesas pessoais, por exemplo. Não tem esse tipo de confusão? Tem muito. Graças a Deus já solucionamos isso, né? Então, quando eu preciso de um eletricista, eu contrato um eletricista, não é o eletricista da empresa que vai na minha casa. Se eu preciso de um pedreiro, a mesma coisa, e os demais sócios, acionistas, idem. Então, é importantíssimo separar. Uma empresa familiar hoje que procede, como você disse, seria muito importante ela rever, porque caso contrário, essas situações acabam depois desaguando em desentendimentos. Muitas empresas familiares grandes já sumiram porque começa com essa questão pequena, um pegou mais dinheiro do que o outro, um usou mais o motorista da empresa do que o outro, daí vem desentendimentos e daí a questão prioritária da família passa a ser administrar conflito e não gerir bem o negócio. Esse é um dos pecados que podem ocorrer numa gestão familiar? Sem dúvida. É um dos pecados. E muitas empresas familiares procedem exatamente como você disse, né? Confundem o que é pessoal com o que é familiar. Enquanto é só um dono, a coisa funciona bem. Mas depois são 3 filhos, são 6 netos, aí a coisa começa a ficar complicada. E muitas vezes a empresa não cresce na mesma proporção. Enquanto era um dono com 3 filhos, ela conseguia proporcionar um bom conforto.
na hora que já são 6 netos, e às vezes cabeças com pensamentos diferentes, a chance de dar errado é muito grande. E como é que se administra isso? Ou seja, esses interesses diferentes que podem surgir. Você tem o início, né, de uma empresa familiar e posteriormente isso acaba se expandindo. Como você disse, vão surgindo novos membros e novas ideias, novos interesses. Como é que você administra tudo isso para botar no mesmo guarda-chuva e talvez ter essa gestão profissional que você citou? Então, nós criamos regras, contratamos consultores, porque nem nós sabíamos como conduzir isso adequadamente. Existem aí boas empresas de consultorias para assessorar negócios familiares. Então, nós definimos regras, tipo, caso meus filhos e sobrinhos queiram vir trabalhar na empresa, eles vão ter de ter uma formação em curso superior, uma pós-graduação, 5 anos de experiência numa grande empresa maior do que a nossa e, além disso, ainda serem submetidos a uma seleção mais rigorosa do que um profissional da empresa. Tem que ter preparo. Tem de ter preparo. Então, ele vai ser bem-vindo, mas ele vai ter de demonstrar que ele tem muita capacidade. Ok, a gente agradece então no Mundo Corporativo de hoje a participação do Romeu Zema Neto, que é do Grupo Zema, grupo varejista de bens duráveis e semiduráveis, que faz parte do Grupo Mineiro Zema, que tem sede em Araxá, Minas Gerais, fazendo conosco hoje o Mundo Corporativo. Romeu, muito obrigado pela gentileza da presença aqui com o nosso público e até a próxima. Eu é que agradeço aí, um bom dia a todos. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo da CBN. A gente volta na semana que vem com mais um entrevistado, mais um convidado para você. Boa semana e até lá.